Uma enchente, uma oração silenciosa e desesperada, um estranho à porta. Às vezes o amor e a providência chegam das formas mais inesperadas. Prepare-se para uma história de dorama gospel, carregada de emoção, fé e descobertas que mudam vidas. A chuva começou na tarde de domingo, mas por volta da meia-noite se transformou num verdadeiro dilúvio, como se quisesse lavar toda a dor acumulada no mundo. Hannah, 31 anos, estava sentada na beirada de sua cama de solteira no pequeno apartamento que dividia com sua filha, os olhos fixos nas contas espalhadas sobre a mesa de madeira. A luz amarelada da lâmpada pendurada no teto refletia nas lágrimas que escorriam por seu rosto cansado. Cada envelope aberto era um golpe silencioso, aviso de corte de água, cobrança de luz atrasada, boletos vencidos. Uma sequência que a fazia sentir que nada daria certo naquela noite. Sua filha, Mindy, de 6 anos, dormia enrolada em cobertores finos, sem suspeitar do desespero que tomava conta da mãe. Hannah olhou para ela, apertando os lábios para não chorar. Senhor, até quando vamos viver assim? Se for da tua vontade, envia alguém que nos ajude, alguém que nos ame de verdade, murmurou, com a voz trêmula e cheia de fé. Fechou os olhos, segurando a pequena mão da filha, enquanto a água começava a invadir lentamente as ruas do bairro, trazendo a fúria da enchente para bem próximo de sua porta. O céu se iluminava a cada relâmpago, e o trovão retumbava como se anunciasse que aquela noite seria inesquecível. Hannah respirava fundo, tentando se apegar às promessas de Deus que havia aprendido a confiar, mas a tensão era quase insuportável. De repente, um estrondo diferente chamou sua atenção. Algo batendo contra a porta, seguido de uma voz rouca pedindo socorro. O coração de Hannah disparou, misturando medo e curiosidade. A chuva tornava impossível enxergar claramente, mas ela conseguiu distinguir uma silhueta cambaleante do lado de fora. Algo dentro dela dizia que deveria abrir a porta. Com mãos trêmulas, girou a maçaneta. A porta cedeu, revelando um jovem homem, elegante mesmo encharcado, cabelos negros colados ao rosto pela água e olhos carregados de cansaço e determinação. Por favor, me ajude, disse ele, quase sussurrando, a voz rouca pelo frio e esforço. Hannah sentiu algo no fundo do coração. Talvez aquela visita não fosse um acaso, talvez fosse a resposta à sua oração silenciosa. Ela pegou um cobertor e começou a secá-lo, o coração acelerado, enquanto Mindy despertava com a voz sonolenta e curiosa. Mamãe, quem é ele? Hannah sorriu levemente, mas por dentro estava em turbilhão. Alguém que precisa de ajuda, princesa, e talvez alguém que Deus mandou para nós. O jovem de Sul olhou para a pequena Mindy com um sorriso tímido, enquanto a água da enchente ainda batia na porta. A noite se transformava num ponto de virada, uma mistura de medo, fé e esperança. E Hannah sentiu pela primeira vez naquela tempestade que talvez sua oração tivesse finalmente sido ouvida. Antes de nos aprofundarmos nessa história incrível de amor, fé e milagres, já deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum capítulo dessa jornada emocionante. Agora prepare-se para viver cada emoção dessa enchente que mudou vidas para sempre. A chuva continuava a cair, impiedosa, como se quisesse borrar as linhas entre o céu e a terra, enquanto Jisoo se acomodava no pequeno apartamento de Hannah encharcado e tremendo levemente de frio. Hannah, mesmo apreensiva, não pode deixar de sentir uma estranha sensação de alívio. Era como se o peso da solidão que carregava há anos tivesse de repente encontrado alguém disposto a compartilhar seu mundo. Mindy, ainda sonolenta, espiava por trás do cobertor com os olhos agarrados e uma mistura de curiosidade e encantamento. Mamãe, ele vai ficar aqui? Perguntou com a voz ainda adormecida.
Hana riu baixinho e Jisoo esboçou um sorriso tímido. Claro que não, princesa. Só estamos tentando nos conhecer melhor, respondeu ele, ajoelhando-se para estar à altura da menina. Mindy sorriu e, por um instante, o mundo pareceu se tornar menor, mais íntimo e cheio de promessas. Enquanto isso, Hana não pode deixar de notar a delicadeza com que Jisoo olhava para Mindy, a paciência em suas ações, o cuidado em não molhar ainda mais o chão encharcado da cozinha. Havia algo nele que ia além da aparência e da situação inusitada. Havia bondade genuína, algo raro e precioso. Ela se pegou lembrando de suas orações silenciosas, pedindo proteção, ajuda e amor, e percebeu que a resposta estava diante dos olhos dela. A fé que ela nutria por anos, mesmo nos momentos mais sombrios, agora se manifestava na forma de um homem que, apesar de desconhecido, parecia ser enviado diretamente de Deus. A conversa entre eles começou a fluir, primeiro sobre assuntos triviais, o clima, o bairro, pequenas histórias da infância, e depois sobre sonhos, esperanças e medos. Jisoo falou sobre a sua vida simples, as dificuldades que enfrentava e como, apesar de tudo, acreditava que Deus guiava cada passo. Hana compartilhou seu cansaço, a luta diária para sustentar a filha e manter a fé viva, mesmo quando tudo parecia desmoronar. Cada palavra pronunciada criava uma ponte invisível entre eles, fortalecendo a conexão que começava a surgir. Uma mistura de confiança, respeito e uma atração silenciosa que nenhum dos dois podia ignorar. Mindy, percebendo a aproximação, aproximou-se do lado de Hana e segurou sua mão. "Mamãe, será que ele pode ficar sempre?" Perguntou com a sinceridade de quem não entende limites sociais, mas entende o que o coração deseja. Hana olhou para Jisoo, que sorriu suavemente e sentiu um calor reconfortante subir pelo peito. Ela sabia que aquela presença não era apenas circunstancial, era providencial. Por uma vez, a oração feita no desespero da enchente parecia estar se tornando realidade. Antes que percebessem, a madrugada avançava. O barulho da chuva diminuía, dando lugar a um silêncio quase sagrado, interrompido apenas pelos pequenos passos de Mindy voltando para a cama. Hana e Jisoo permaneceram sentados na cozinha, compartilhando o calor de um momento único, onde o medo do desconhecido começava a se transformar em confiança e fé. Hana sentiu que naquele instante Deus estava mostrando a ela que amor verdadeiro, proteção e milagres podem chegar mesmo nas horas mais difíceis, nas circunstâncias mais improváveis e muitas vezes através de pessoas que Ele coloca em nosso caminho quando mais precisamos. Eles não sabiam o que o amanhã traria, mas naquele momento, cada olhar, cada gesto, cada respiração compartilhada era uma promessa silenciosa de que algo maior começava a florescer. Uma história de fé, amor e esperança. Um dorama gospel em que cada coração ali presente se preparava para descobrir que a verdadeira família é feita de cuidado, confiança e amor incondicional, mesmo quando a vida nos coloca diante de tempestades que parecem intransponíveis. O amanhecer chegou tímido, filtrando raios de sol entre nuvens cinzentas. E o apartamento simples de Hana parecia ganhar vida. O som da água ainda escorrendo pelo beiral lembrava a todos da tempestade da noite anterior, mas agora a sensação era diferente. Havia esperança no ar. Jisoo levantou-se primeiro, cuidadosamente, para não acordar Mindy, que dormia profundamente, aconchegada entre cobertores. Hana observava-o em silêncio, um misto de curiosidade e admiração, notando a gentileza com que ele se movia, como se cada gesto fosse pensado para minimizar qualquer desconforto que a chuva e o frio tivessem causado. A fé dela, nutrida por anos de luta silenciosa, começava a se manifestar de forma quase tangível. Deus, pensou ela, realmente atende orações.
às vezes de maneiras que o coração não imagina. Jisoo, percebendo o olhar de Hana, sorriu discretamente. Bom dia! Dormiram bem? Perguntou a voz suave e firme ao mesmo tempo. Hana assentiu, sentindo uma pontada de conforto que há muito não sentia. Bem o suficiente, respondeu, desviando o olhar para não mostrar o turbilhão de emoções que crescia em seu peito. Mindy despertou pouco depois, ainda sonolenta, mas curiosa. Vocês ficaram juntos a noite inteira? Perguntou com a sinceridade das crianças que sentem antes de entenderem. Hana riu e Jisoo se aproximou da pequena, agachando-se para estar na altura dela. Sim, ficamos, mas só cuidando de você e da mamãe, disse. E Mindy sorriu, sem perceber que sua pergunta havia quebrado uma barreira emocional invisível entre os adultos. Enquanto preparavam um café simples, mas cheio de gestos atentos, Jisoo começou a contar pequenas histórias de sua infância em Busan, lembranças de dias chuvosos, ruas estreitas e mercados cheios de cores. Hana, surpresa com a sinceridade e a leveza de suas palavras, sentiu o peso do cansaço das últimas semanas diminuir, substituído por um sentimento de paz que não esperava encontrar tão cedo. Cada história parecia carregar uma lição de fé e perseverança, um lembrete de que, mesmo em meio às tempestades, Deus caminha conosco e transforma a dor em aprendizado e esperança. Mindy, sentada à mesa, os observava com atenção. Mamãe, ele é tipo um anjo? Perguntou, inocente e direta. Hana olhou para Jisoo e depois para a filha, percebendo a verdade escondida na simplicidade da pergunta. Talvez seja, mas Deus é quem coloca anjos na nossa vida quando precisamos, respondeu, a voz suave, quase um sussurro. Jisoo sorriu, sentindo que aquela frase carregava uma força maior do que qualquer plano humano poderia ter. Era como se toda a noite passada, a tempestade e a chegada repentina dele tivessem sido guiados por algo maior, uma mão invisível que cuidava de cada detalhe, de cada coração envolvido. O dia passou entre pequenas tarefas, risadas discretas e olhares carregados de significado. Hana ensinou Jisoo a preparar alguns pratos simples, enquanto ele se esforçava para acompanhar cada instrução, derramando algumas risadas pelos erros inevitáveis. Mindy, animada, brincava no pequeno corredor, trazendo leves momentos de alegria que iluminavam os olhos cansados de Hana. A fé que antes era silenciosa, agora se manifestava de forma tangível. Ela sentia que a presença de Jisoo não era apenas para cuidar da filha, mas para mostrar a ela que Deus responde, que milagres acontecem de forma inesperada e que o amor verdadeiro pode nascer em meio às circunstâncias mais improváveis. À tarde, uma pausa na chuva trouxe uma luz suave através da janela, e Jisoo olhou para Hana com uma expressão carregada de emoção. Hana, eu sei que tudo isso parece repentino, mas sinto que Deus nos colocou juntos por um motivo. Eu quero estar ao lado de vocês, não só hoje, mas sempre. Deus colocou juntos por um motivo. Eu quero estar ao lado de vocês, não só hoje, mas sempre. Deus colocou juntos por um motivo, passou uma mão invisível, mas sempre. Deus colocou juntos por um motivo. Eu quero estar ao lado de vocês, não só hoje, mas sempre. Deus colocou juntos por um motivo e eu quero estar ao lado de vocês, não só hoje, mas sempre. Deus colocou juntos por um motivo e eu quero estar ao lado de vocês, não só hoje, mas sempre. Hana sentiu o coração disparar, lágrimas surgindo involuntariamente. A fé e o amor se entrelaçavam naquele momento, criando uma conexão silenciosa que nenhuma palavra poderia expressar por completo. O suspense da situação ainda estava presente, não por medo,
mas pela intensidade da decisão que ambos estavam enfrentando. Permanecer juntos significava abrir seus corações, confiar plenamente e acreditar no plano que Deus traçava para eles. Cada gesto, cada olhar, cada palavra agora carregava um peso sagrado. Não se tratava apenas de romance, mas de fé em ação, do reconhecimento de que amor, carinho e dedicação podem transformar vidas, curar corações e criar famílias onde havia apenas solidão e medo. Enquanto a noite se aproximava novamente, a pequena família improvisada se acomodou na sala, perto da janela, observando a cidade molhada pela chuva e iluminada por reflexos dourados da luz que começava a surgir. Hannah percebeu que a tempestade exterior era apenas um reflexo da transformação interior que todos estavam vivendo. Medo transformado em esperança e desespero em confiança, e solidão em amor compartilhado. E naquele instante, entre a fé, o romance e a promessa silenciosa de proteção e cuidado, cada um deles sentiu que a jornada estava apenas começando. Um dorama gospel onde a fé, a esperança e o amor se entrelaçavam de forma milagrosa, preparando-os para os desafios e bênçãos que ainda estavam por vir. O entardecer chegou rápido, tingindo o céu de tons alaranjados e púrpuras, refletindo nas poças deixadas pela chuva. Hannah estava sentada na varanda, abraçando os joelhos, observando a cidade abaixo. A cada luz que se acendia, ela sentia uma mistura de paz e ansiedade, um coração dividido entre o desejo de confiar plenamente e o medo de se entregar a algo tão inesperado. Jisoo aproximou-se silenciosamente, segurando 2 xícaras de chá fumegante. "Aqui, para aquecer você", disse com voz suave. Hannah aceitou a bebida e o calor do líquido parecia aquecer não só suas mãos, mas também o coração. Eles permaneceram em silêncio por alguns minutos, a proximidade suficiente para que cada respiração parecesse sincronizada. A fé que os guiava começava a se manifestar de forma tangível. Cada olhar, cada gesto carregava a certeza de que aquele encontro não era mera coincidência. Deus, pensou Hannah, havia colocado Jisoo em sua vida exatamente quando ela mais precisava. E o coração dela, cansado de esperar, começava a compreender que milagres se apresentam de formas inesperadas. Mindy, brincando no jardim próximo à piscina, chamou-os com sua voz doce. "Mamãe, papai, vejam!" Hannah sorriu, percebendo que a menina já começava a aceitar Jisoo como alguém essencial na vida delas. Ele se aproximou, pegando a pequena nos braços com cuidado, sentindo a confiança que Mindy depositava nele a crescer a cada instante. Hannah observava, silenciosa, o homem que havia surgido da tempestade, agora revelando-se não apenas como um protetor, mas como alguém que sabia amar de maneira simples, completa e verdadeira. Enquanto preparavam o jantar juntos, Jisoo começou a falar sobre a sua infância e os desafios que enfrentara, sempre relacionando suas experiências com lições de fé e perseverança. Hannah sentiu seu coração bater mais rápido, não apenas pelo homem gentil e dedicado, mas pela profundidade das suas palavras e pela forma como ele integrava Deus em cada decisão, em cada gesto. "Eu aprendi que mesmo nos momentos mais escuros, precisamos confiar", disse ele, olhando nos olhos dela. Hannah percebeu que não eram apenas palavras, eram a essência de quem ele era, alguém cuja vida havia sido moldada pela fé e pelo amor. O suspense pairava no ar, não como medo, mas como tensão emocional. Cada gesto deles carregava um peso invisível, a sensação de que algo maior estava se desenrolando, guiando cada escolha e cada passo. Hannah sentiu suas mãos tremendo ligeiramente quando Jisoo segurou a dela. Um toque simples que parecia abençoado por Deus
como se aquela proximidade tivesse sido planejada há muito tempo. Hannah, confia em mim? Ele perguntou, a voz carregada de sinceridade e expectativa. Ela assentiu, lágrimas surgindo nos olhos. A fé que antes era silenciosa, agora se manifestava em forma de coragem, permitindo que ela se abrisse para o amor sem reservas. Mais tarde, sentados no sofá da sala, o silêncio foi interrompido por Minji, curiosa e inocente. Mamãe, ele vai ficar com a gente para sempre? Hannah olhou para Jisoo, percebendo que a pergunta da filha carregava um peso de decisão para ambos. Ele sorriu, segurando as mãos dela com firmeza. Se Deus permitir, sim, estou aqui por vocês e estarei sempre, disse, e Hannah sentiu o coração se aquecer. A fé, o amor e a esperança se misturavam naquele instante, criando uma sensação de segurança que nenhum problema futuro poderia destruir. Enquanto a noite se aproximava, a cidade iluminada pelas luzes artificiais refletia na piscina, criando um cenário quase mágico. Hannah e Jisoo permaneceram lado a lado, observando Minji brincar com segurança, sentindo que cada gesto, cada palavra e cada decisão eram guiados por algo maior. O suspense agora não era sobre o perigo, mas sobre a intensidade do romance que crescia a cada instante, alimentado pela fé e pela certeza de que Deus estava conduzindo seus passos. Cada risada de Minji, cada toque de mãos entre Hannah e Jisoo era uma confirmação de que milagres acontecem de formas inesperadas e que o amor verdadeiro é sempre acompanhado de alegria e oração. No silêncio do final do dia, Hannah fechou os olhos e orou baixinho. Obrigada, Deus, por ouvir meu coração. Obrigada por colocar Jisoo em nossas vidas. Ajuda-nos a seguir firmes na fé, guiados por teu amor e a construir uma família que reflete tua bondade e proteção. Jisoo, sentindo a oração, passou o braço ao redor dela, compartilhando a sensação de proteção, amor e fé que os unia cada vez mais. E ali, naquela casa abençoada, a tempestade da vida parecia distante, substituída por uma certeza de que juntos, guiados pelo amor e pela fé, poderiam enfrentar qualquer desafio, construir qualquer sonho e viver um dorama gospel real, cheio de romance, esperança e milagres. A manhã seguinte chegou silenciosa, mas carregada de expectativa. Hannah acordou cedo, ouvindo o som suave da água na piscina e a risada distante de Minji. A rotina na casa de Jisoo já começava a se estabelecer. Cada gesto, cada olhar, carregava a intimidade construída nos últimos dias. Eles haviam descoberto uma harmonia delicada entre amor, fé e cuidado mútuo. Mas o coração de Hannah ainda carregava o peso das incertezas. Seria possível confiar plenamente? E, principalmente, manter aquela família recém-formada unida diante dos desafios que a vida certamente apresentaria? Enquanto preparava o café da manhã, Hannah sentiu a presença de Jisoo atrás dela. Ele se aproximou, tocando suavemente o seu ombro. Hannah, posso te mostrar algo? Ela assentiu, o coração acelerado. Ele a conduziu até o jardim, onde uma pequena horta começava a florescer. Quero que este seja o nosso projeto juntos, algo que cuide de nós, da nossa fé e do nosso futuro. Hannah observou o cuidado dele, percebendo que cada detalhe refletia a intenção de construir algo sólido e duradouro. A fé deles não era apenas uma crença passiva, era ação, cuidado, dedicação. Mas a paz seria temporária. Durante o almoço, uma ligação inesperada trouxe notícias preocupantes. Minji havia começado a apresentar febre e tosse intensa. Hannah sentiu o coração apertar, mas Jisoo permaneceu firme, segurando suas mãos e lembrando-a de que Deus estava no controle. Vamos levá-la ao médico, mas confia em Deus. Ele nos guia em cada passo, disse ele,
e Ana sentiu uma onda de coragem substituindo o medo. Eles correram para o carro e durante o trajeto Ana orava baixinho segurando a mão de Mindy, enquanto Jisoo mantinha a calma e a confiança visível em seus olhos. No consultório, o médico confirmou uma gripe forte, algo que poderia se agravar se não tratada corretamente. A tensão aumentou, mas Jisoo permaneceu ao lado delas, lendo orientações, preparando remédios e garantindo que Mindy descansasse. Ana, vendo aquele homem que havia surgido do nada, agora se tornando o pilar da vida delas, sentiu uma mistura de gratidão, amor e fé. Era impossível não reconhecer a mão de Deus em cada detalhe, cada gesto de cuidado e cada palavra de conforto. Nos dias seguintes, o romance entre Ana e Jisoo se intensificou de maneira natural. Pequenos gestos, olhares demorados, toques sutis, tudo carregado de um amor profundo, mas também consciente, guiado pelo respeito, fé e a responsabilidade que sentiam pela filha. Cada desafio, cada complicação com a saúde de Mindy, cada preocupação financeira ou decisão difícil era enfrentado com oração e confiança, reforçando não apenas o vínculo entre eles, mas a certeza de que Deus estava presente em cada passo de suas vidas. Uma tarde, enquanto Mindy dormia, Ana e Jisoo se encontraram na sala. Ele segurou o rosto dela entre as mãos, olhando profundamente em seus olhos. Ana, eu sei que enfrentamos tempestades, mas cada uma delas nos trouxe até aqui. Eu não quero apenas ser alguém em quem você confia. Quero ser seu parceiro, seu amigo e seu guia junto com Deus para nossa família. Ana sentiu as lágrimas surgirem. Eu sei, e eu quero mesmo. Só que às vezes tenho medo de me entregar por completo. E se algo nos separar? Jesus sorriu com ternura, inclinando-se e beijando sua testa. Nada pode nos separar se confiarmos em Deus e em nós mesmos. O nosso amor é uma escolha diária, e é isso que o torna forte. A fé deles foi testada mais uma vez quando uma forte tempestade se aproximou, lembrando-os da enchente que havia mudado suas vidas. Mas dessa vez o medo não os paralisou. A oração conjunta, a proteção mútua e a confiança em Deus transformaram a ameaça em um momento de união. Eles cuidaram de Mindy, reforçaram a segurança da casa e passaram horas apenas conversando, compartilhando sonhos, memórias e planos para o futuro. Cada gesto era carregado de amor e fé, tornando-os mais próximos e mais fortes. Naquele instante, Ana compreendeu que o verdadeiro milagre não era a riqueza ou o conforto da casa de Jisoo, nem mesmo os momentos de alegria com Mindy, mas a transformação de seus corações. O amor, quando guiado pela fé, podia superar qualquer obstáculo, transformar medo em coragem e criar laços que jamais seriam quebrados. E ali, juntos, observando a chuva cair do lado de fora, Ana, Jisoo e Mindy perceberam que a vida, apesar das tempestades, podia ser bela, abençoada e cheia de amor quando Deus é o centro de tudo. A tempestade da noite anterior havia passado, deixando a cidade limpa e fresca, com o aroma da chuva ainda pairando no ar. Ana despertou com Mindy ainda dormindo, seu pequeno rosto sereno refletindo confiança e amor. Ao olhar pela janela, a vista do jardim molhado, das flores brilhando sobre a luz do sol nascente, trouxe uma sensação de paz que parecia quase milagrosa. Jisoo entrou na cozinha, preparando o café, e o simples som da água fervendo e o aroma do pão tostado criavam uma rotina que era ao mesmo tempo comum e extraordinária. A vida deles se transformara em algo que ia muito além do romance. Era a criação de uma família, de um lar guiado pela fé e pelo amor. Mas o coração de Ana
estava inquieto. A felicidade que sentia ainda era temperada por um medo sutil. Até onde poderiam ir juntos? Ela sabia que Minji a amava profundamente e que confiar em Jisoo significava entregar não apenas o seu coração, mas o coração da filha. Enquanto Jisoo servia o café, ele percebeu o olhar distante dela. Aproximou-se e segurou suas mãos, os olhos brilhando com ternura e firmeza. Ana, o que você sente? Perguntou suavemente. Ela respirou fundo. Sinto amor, mas também receio. Amor por você, por Minji, mas medo de perder tudo se algo acontecer. Jisoo sorriu com uma mistura de compreensão e fé. O medo existe, Ana, mas o amor, guiado por Deus, nos dá coragem. Ele nos ensina a confiar, a nos apoiar e a construir juntos. Minji despertou naquele instante, trazendo consigo a luz e a inocência de uma criança que acredita em milagres todos os dias. Mamãe, papai, posso ir para o jardim? Ana sorriu, sentindo o coração se expandir com a alegria da filha. Jisoo a acompanhou e os três caminharam pelo gramado molhado, sentindo a água fria nos pés e o calor do sol sobre os rostos. Cada gesto simples, a risada de Minji, o olhar cúmplice entre Ana e Jisoo e a tranquilidade do ambiente se tornava uma lembrança viva do que era a verdadeira bênção. Não a riqueza ou o conforto, mas o amor e a fé compartilhados. Mais tarde, enquanto Minji descansava na sala, Ana e Jisoo sentaram-se na varanda, observando a cidade despertando sob o sol. Jisoo segurou o rosto dela entre as mãos, os olhos cheios de intensidade. Ana, sei que tudo isso pode parecer rápido, mas Deus nos colocou juntos por um motivo. Ele nos mostrou que o amor verdadeiro não é apenas sentimento, mas escolha, compromisso e ação. Ele nos ensina que a fé não é apenas acreditar, mas confiar uns nos outros e agir com bondade, paciência e dedicação. Ana sentiu as palavras ecoarem no seu coração, lembrando-se da passagem bíblica que a sua mãe sempre dizia: acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Colossenses 3,14. Cada desafio, cada dificuldade agora tinha um propósito maior: fortalecer seus laços e aproximá-los da vontade de Deus para suas vidas. O ponto de decisão crucial chegou naquela tarde, quando Jisoo trouxe a conversa à tona. Ana, precisamos decidir como vamos viver juntos. Não apenas como casal, mas como família. Deus nos deu a chance de sermos exemplo de amor, fé e união para Minji. Quero que sejamos claros, conscientes e fortes. Queremos construir algo que dure, guiados por Ele. E precisamos escolher juntos o próximo passo. Ana sentiu a gravidade da proposta, mas também a clareza da fé que os unia. Jisoo, eu o aceito. Aceito não porque é fácil, mas porque sei que juntos, com Deus, podemos enfrentar qualquer tempestade. Quero viver esse amor, proteger nossa filha e fazer de nossa família um reflexo da graça divina. Naquele instante, ambos perceberam que os laços que os uniam iam muito além do romance. Eram laços de confiança, de cuidado, de responsabilidade espiritual e emocional. O amor que sentiam não era apenas uma emoção passageira, mas uma escolha diária, fortalecida pela fé e pelo compromisso de honrar Deus em cada ação. Minji, observando-os de longe, sorriu com o coração leve, sentindo que a família que ela sempre sonhou finalmente existia, completa e abençoada. O bloco terminou com a promessa silenciosa de uma vida guiada por fé, amor e oração.
lembrando que mesmo diante das tempestades mais inesperadas, Deus transforma corações, une vidas e faz surgir milagres de formas que nenhum ser humano poderia prever. O romance agora era sólido, a família estava unida, e o ensinamento bíblico de que o amor, quando guiado por Deus, é a força que supera todos os desafios, se destacava como a luz que iluminava o futuro deles. O sol da tarde banhava a cidade com uma luz dourada, refletindo nos vidros das casas vizinhas. Mas nada chamava mais atenção do que a casa de Hana e de Su, onde risos, passos e murmúrios de oração preenchiam o ar com uma energia de esperança e amor. Dentro da casa, Minji brincava no chão com seus brinquedos, mas a atenção da pequena logo foi capturada pela cozinha, onde a mãe e Jisoo preparavam juntos o jantar. O ambiente era simples, mas cheio de calor humano, panelas rangendo, aromas de temperos frescos, olhares que falavam mais que palavras. Jisoo observava a Hana com admiração silenciosa, percebendo cada gesto, cada movimento delicado, cada sorriso que ela dirigia à filha. Ele sentiu naquele instante que havia encontrado algo que nenhum dinheiro ou status poderia proporcionar: a verdadeira família, construída sobre fé, amor e cuidado mútuo. Hana percebeu o olhar dele e sorriu timidamente, corando levemente. "Você sempre observa demais?", disse, mas a voz falhou diante da intensidade do momento. Jisoo aproximou-se, segurando suas mãos e baixando o olhar. "Não consigo evitar, Hana. Cada detalhe seu, cada gesto com Minji, me ensina sobre o que é amar de verdade. Deus nos trouxe até aqui para que entendêssemos que o amor é escolha, não apenas sentimento." O coração dela disparou. A intensidade da sinceridade dele, o peso da fé compartilhada, o desejo de proteger e cuidar da família, tudo se misturava em uma sensação tão forte que parecia tocar o céu. Minji, percebendo a tensão doce e silenciosa entre os dois, interrompeu com a voz mais encantadora possível: "Mamãe, papai, vocês vão se beijar de novo?" Hana corou profundamente, enquanto Jisoo riu suavemente, abaixando-se para estar na altura da filha. "Se a princesa aprovar, acho que sim." Minji sorriu, levantando os braços em aprovação. E então, naquele instante, Jisoo aproximou-se de Hana, envolvendo-a num abraço que era ao mesmo tempo protetor e apaixonado, e finalmente selaram seu amor com um beijo longo, cheio de promessas e fé. A noite caiu suavemente e a família se sentou na varanda, observando as luzes da cidade e o céu estrelado. Jisoo segurou a mão de Hana e juntos oraram em silêncio, sentindo a presença de Deus como um elo invisível que sustentava cada sonho, cada decisão, cada gesto de amor. Deus nos mostrou que mesmo nas tempestades mais devastadoras, Ele prepara caminhos que não imaginamos. Ele transforma dor em bênção, medo em coragem, solidão em amor verdadeiro, murmurou Jisoo. Hana assentiu, sentindo lágrimas de gratidão escorrerem pelo rosto. Foi Ele quem nos uniu, e é Ele quem nos guia, não apenas como casal, mas como família. Minji, adormecida nos braços de Hana, parecia tranquila, como se pudesse sentir a paz que agora reinava no coração da mãe e do pai, que não apenas escolheram amar, mas também escolheram confiar e colocar a sua fé acima de tudo. Jisoo observou aquela cena e sentiu que naquele momento o propósito de Deus se tornava evidente. Amor, fé e família são forças que se entrelaçam e criam milagres que nenhuma tempestade poderia destruir. Ele sussurrou para Hana: "Nosso amor, nossa fé e nossa família são presentes que precisamos cultivar todos os dias,
E é assim que viveremos, guiados por Deus, com coragem, alegria e compromisso. A história se fechou com a família reunida na varanda, o céu estrelado acima, Minji dormindo serenamente e Hana e Jisoo de mãos dados, respirando o mesmo ar de esperança e alegria. O amor verdadeiro havia se consolidado, os laços familiares se tornaram indestrutíveis e o ensinamento bíblico final se destacou como a luz que guiaria suas vidas. Confiar em Deus, amar sem reservas e escolher diariamente o bem e a fé em todas as circunstâncias, pois como está escrito, o amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. No coração daquele lar, entre risos, pequenos gestos de carinho e a certeza da presença divina, a promessa de que enfrentariam juntos cada desafio se consolidou. E pela primeira vez, cada amanhecer trouxe não apenas luz, mas a certeza de que Deus responde às orações feitas com fé, transforma vidas e cria milagres quando menos se espera, mas no momento certo. Se você se emocionou com a história de Judite, Maria e Paulo, não esquece de deixar seu comentário dizendo de onde você está nos assistindo, compartilhar esse vídeo com alguém que precisa de esperança e fé e, claro, se inscrever no canal para acompanhar todos os próximos episódios desse dorama gospel que toca o coração.